Olá, você sabia que Deus sempre esteve presente em momentos políticos cruciais da história? Sabe qual é o nosso papel como cristãos num momento como esse? Qual a perspectiva bíblica de uma situação como a que o país anda atravessando? Hoje é dia 12 de maio de 2016 e estamos começando mais um Papo de Vida. O livro de Romanos, capítulo 13, verso 1, traz uma declaração do apóstolo Paulo. Ele diz que toda a autoridade é constituída por Deus. Querido, o fato é que Deus é um ser ativo, sempre foi um ser ativo e sempre se moveu nos bastidores políticos da história da humanidade. Deus sempre se envolveu com as coisas do mundo que Ele criou. Cristão que diz que não gosta de política, na verdade, ele não gosta de Deus, porque Deus é um ser político e criou a todos nós como seres políticos. Vários heróis da Bíblia, vários homens na Bíblia foram usados por Deus de forma grandiosa como políticos. José como governador do Egito, os reis de Israel, Davi e Salomão, sem citar os reis de menor expressão, mas que fizeram também um bom governo. Daniel como primeiro-ministro da Babilônia, José de Arimateia, que era senador no Sinédrio Judaico e foi usado por Deus para proteger o corpo físico de Jesus quando esse havia morrido na cruz do Calvário. O fato, querido, é que na história bíblica Deus sempre esteve nos bastidores cuidando para que o seu plano não fosse frustrado, ainda que respeitando os desejos das nações. Daniel afirma no capítulo 2, verso 21 do livro que leva o seu nome o seguinte: ele diz que ele remove reis e os estabelece. A própria nação de Israel, quando quis um rei, foi atendida por Deus. Deus leva em conta o nosso desejo, Ele respeita as nossas decisões, mas não há dúvida de que Ele se envolve sempre que precisa nos trazer de volta aos seus planos originais e aos seus caminhos. Não há dúvida de que estamos vivendo dias históricos na nossa nação, assim como não há dúvida de que Deus está observando. E se nós, como igreja, nos levantarmos a voz em arrependimento e oração, Ele pode intervir para colocar a nossa nação nos trilhos da sua boa e perfeita vontade. Nós estamos vivendo os dias em que, em menos de 25 anos, o segundo presidente da República está sendo processado no Congresso Nacional. E não podemos esquecer que Deus é um Deus soberano. O mesmo Deus que permitiu que os governantes que foram eleitos assumissem seus lugares é o mesmo Deus que está permitindo agora a remoção desses governantes. E nós devemos aceitar a sua vontade e orar para que tudo corra bem. Não esqueçamos que os planos de Deus nunca são frustrados e nos lembremos que toda autoridade é constituída por Deus. Ele não falha. Quando nossos erros ameaçam seu plano eterno, Ele intervém para que o mesmo seja cumprido, porque os seus planos não podem ser frustrados. O nosso papel como servos é, além de aceitar a vontade divina e nos submeter a ela, é orar para que Deus ilumine e alcance aqueles que têm a missão de conduzir a nossa nação. Dizendo algo pessoal, eu votei em Lula na sua primeira eleição, não votei na segunda eleição e não votei na Dilma em nenhuma das suas eleições, mas em todos esses casos orei por eles assim que as vitórias foram confirmadas nas urnas, e esse é o nosso papel de cristãos, que hoje inclui orar pelos senadores que vão julgar a presidente, orar pela própria presidente e pelo presidente interino Michel Temer. Não sabemos se a presidente retorna ainda ao seu cargo, o processo de impeachment não foi encerrado, mas sabemos que, no fim, alguém deverá conduzir a nação, e o nosso papel deve ser orar para que seja quem for, seja a presidente ou o presidente, no fim do processo, possam governar o país com justiça, com sabedoria, para o bem da nossa nação. Também precisamos continuar orando para que o Senhor continue expondo a corrupção e punindo políticos através dos braços do judiciário, seja quem for esses políticos, seja de que ideologia for, seja de que partido político eles forem, para que caminhos sejam abertos para uma nova nação, para um novo Brasil, um Brasil capaz de atender ao chamado do Senhor. Nossa nação precisa de um governante que olhe para o povo brasileiro através dos olhos de Deus e leve esse país ao patamar que ele merece.
e que pessoas justas e homens honrados possam assumir a liderança da nossa nação. Deus te abençoe. Até o próximo Papo de Vida.